O conto é você pegar um afluente desse e sair de margem a margem. É tipo assim, entendeu? É um trechinho da novela, né? Como transformar Amor de Ivan Ilitch em conto? Essa seria eu contar, por exemplo, veja só, não vou fazer isso, mas poderia fazer. Como é que poderia contar? Contar o Ivan Ilitch direto no leito de morte, né? O Gerasim vai lá, segura as pernas dele, ele vê a mulher, xinga a mulher, você não entende nada por que ele está xingando a mulher, porque ele está com raiva da filha. Aí faz um breve flashback, conta a história de Ivan Ilitch em 10 páginas, né? Toda essa cena dura 2, 3 páginas. Depois conta a história de Ivan Ilitch em 10 páginas, rapidamente. Volta para a cena dele na cama, ele confessa, morre, vê a luz, pum, fechou. Eu 15 páginas de conto, dá para fazer. Dá para fazer, dá para fazer. Daria para fazer uma novela, óbvio, ficou melhor em novela, com certeza. Mas daria para fazer um conto, daria. Ou seja, você pega um trecho, o Ivan Ilitch na cama morrendo, e conta, e faz o conto. Né? Conta somente esse trecho. Né? A Tânia falou o seguinte, né? Ivan Ilitch amou uma dama uma vez e ficou só nisso. Como assim não contar a história de amor de Ivan Ilitch e como ele se separa? Exatamente. Né? A novela tem disso. Eu tenho que amputar aqui para focar numa coisa só. Tem gente que gosta muito de novela. Eu, pessoalmente, gosto. Gosto bastante. A novela, assim, você tem Amor de Ivan Ilitch, talvez seja uma das melhores novelas. Um Coração Simples, do Flaubert, é uma novela fantástica. O meu professor, Raimundo Carreiro, que foi meu professor de escrita, e ele só escreve aqui, eu estou com um livro dele aqui. Um livro muito bom, chamado O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo. Né? Esse livrinho aqui, ó. Tá ao contrário, mas bom. Saiu pela editora Record. E veja só, é um livro que tem 110 páginas. Ó. Mal para em pé. O pessoal diz que livro é aquele que para em pé. Esse aqui para mais ou menos. Pega um Dostoiévski, facilmente ele para em pé. Não tem nem dificuldade. Né? Então, o romance para em pé. É sempre isso daí. Livro de conto só para em pé se tiver muito. Né? Livro de conto só para em pé se tiver muito conto. Senão ele não para em pé. Então vejam só. O conto ele vai ter como natureza a brevidade. Tá? Ele vai ter como natureza a brevidade. O conto ele precisa ser breve. Por isso que Edgar Allan Poe vai falar que o conto é mais potente. Porque ele vai dizer que o conto é uma emoção única. Veja, o romance você tem várias emoções. No romance tem hora que você ri, tem hora que você chora, tem hora que você fica tenso, tem hora que você sente raiva, tem hora que você fica apaixonadinho, tem hora que você lembra de alguém que você gosta, tem hora que você lembra de alguém que você não gosta. O romance tem inúmeras emoções. Tá? O conto, geralmente, ele tem uma emoção só. O romance é como se fosse uma longa-metragem. E o conto não é como se fosse o curta-metragem, é como se ele fosse a fotografia. Só fotografia. O conto é só um instante. Né? O Julio Cortázar, ele tem uma frase num livro que, se eu não me engano, é o livro Valise de Cronópio. Eu eu não vou gastar muito tempo explicando que danado que é valise de Cronópio, porque o Cortázar é completamente maluco. Cronópio é um bicho que ele inventou, é um bicho verde que ele inventou. Não faz o menor sentido, não tentem entender. Depois, se vocês quiserem, leiam o Cortázar, que ele é muito bom. Muito louco, mas muito bom. Então tem nesse livro, Valise de Cronópio, do Cortázar, em que ele compara o conto a uma luta de boxe. Onde o conto e o romance a uma luta de boxe. Onde o romance é uma luta de boxe em que o romancista vence o leitor por pontos. Por que por pontos? Porque passam ali, vamos dizer assim, vários rounds, né? Ou rounds na versão portuguesa. Né? Passam vários rounds. Primeiro, segundo, terceiro. Aí tem hora que você cai, mas logo depois você se levanta e vai. No final, o romancista te vence por pontos.
passa lá todos os rounds, eu nem sei quantos são, 10, 15, nem sei, isso é round pra caramba. E o romancista vence por pontos no final. No conto, a luta termina no primeiro round por nocaute. Tem que ser rápido. Pô! Levou uma porrada, caiu no chão, já era. Então, o Cortázar dá essa definição, que é a melhor até hoje que eu já li. Até hoje. Ele dá umas outras definições que não são tão boas feito essa. Né? O romance é uma luta de boxe em que se vence por pontos, e o conto é uma luta de boxe em que se vence por nocaute. Eu escrevi um textinho, é um prefácio de um livro de um amigo que vai sair, eu escrevi esse prefácio, e é um livro de contos, é um ótimo livro de contos que ele escreveu, e eu alonguei um pouco a definição, né? Mas eu dei definições um tanto macabras. Eu falei que enquanto o romance é uma morte longa e dolorosa, e o conto é um infarto fulminante, né? Coisa meio irônica, mas é mais ou menos desse jeito. O conto é um infarto fulminante. Puf, bateu, ai meu Deus, caiu no chão, morreu, já era. Né? O romance é aquela morte longa, dolorosa, principalmente se for um romance chato. Imagina ler Vitor Hugo, 800 páginas. Pô, é uma morte aos poucos, né? Primeiro ele tira seu dedo, depois ele vai tirando seu pé, depois a perna, aí você vai sangrando, ele estanca, só para te, né? Torturando aos poucos. Né? Então, o romance tem essa coisa da demora, do tempo para ler. Então, se você leva um mês para ler um romance, tá tranquilo. Às vezes tem romance que você leva 3 meses para ler e tá de boa. É isso mesmo. Conto não. Você pega, sentou, leu 10 páginas, já era. Fechou e é isso. Né? Então, o conto, veja só, ele tem uma capacidade maior, o gênero, ele tem uma capacidade maior, claro, depende da mão do escritor, né, de condensar significados e experiências que outros gêneros não têm essa capacidade. Veja só, existe um gênero que é ainda menor, que é o gênero do microconto. Tem um microconto que eu não lembro o nome do autor, mas é o microconto mais famoso. Tem 2 microcontos muito famosos. Esse é o mais famoso, que diz assim, é só uma frase. O último homem da Terra estava na sala quando escutou baterem à porta. Veja, é uma história que o cara conta em uma frase. Né? Veja quantos significados condensam aí. Por que ele é o último homem da Terra? Quem é que estava batendo na porta? Fica tudo em suspense. Né? Tem outro que é meio de fantasia, né? Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. O que quer dizer isso? Ninguém sabe, né? Mas tá aí. Esse é o gênero do microconto. Eu recentemente escrevi um microconto. Deixa eu ver se eu encontro esse microconto aqui. Inscrevi ele num concurso, tá? Eu fiquei com muita raiva, porque quando saiu o resultado do concurso, eu percebi o seguinte: o meu microconto não é uma obra-prima, tá? Não é uma obra-prima, não é Frederick Brown o autor, né? Ótimo, Marcelo. Obrigado. Mas o meu conto não é uma obra-prima, nem perto disso. Porém, ele era muito melhor do que as porcarias que foram finalistas. O meu foi semifinalista, né? De 2000 e tanto, eu fiquei nos semifinalistas, fiquei feliz, né? Mas, assim, os contos que ganharam eram muito ruins. Então, eu fiquei com a sensação de ser injustiçado. Mas, veja, o meu microconto, ele é mais ou menos assim. Ele só tem... Vocês conseguem entender por aqui. O microconto se chama Rascunho. Pincelou a tela pela última vez. Afastou-se e observou atentamente o desenho. Depois de anos tentando, conseguiu. Estava perfeito. E agora? Pegou o quadro, jogou na lareira e começou o trabalho novamente. Né? Então, eu fiz inspirado num poema do Alberto da Cunha Mello, né? Nada grandioso, mas é interessante, né? O cara passa anos para pintar um negócio, quando fica perfeito, putz, e agora? O que é que eu faço? Queima e tenta fazer de novo. Que é um pouco o trabalho do artista mesmo. Então, a natureza do conto é ser essa densidade de significados, como um verso. Veja, a poesia é o mais alto nível da linguagem, porque a poesia condensa significados
como nenhum outro gênero. Quem é que se aproxima da poesia? Justamente o conto.